Estamos de volta para mais um episódio de Gastronomia Descolada. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha. Nessa série de conversas, dou dicas quentes, verdadeiros achados em diferentes pontos da cidade. É um prazer ter você aqui comigo. Nosso papo agora é com Jean Ponce do Guarita Bar em Pinheiros, que é um sucesso. Eleito bartender do ano por Veja São Paulo Comer e Beber, Jean também está à frente do Guarita Burger e da rede de lanchonetes Petis, ou Petis, ou como vocês queiram chamar. Muito bem-vindo, Jean. Obrigado, Arnaldo. Um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos lá, né? Eu queria começar destacando um achado do seu menu, né, da sua carta de drinks, melhor dizendo, que é uma das principais atrações que você tem lá. É o drink que leva o nome do bar, o Guarita Sal e Pepino. Como você criou essa combinação, Jean? Arnaldo, ao longo da minha carreira, hoje mais de 20 anos, fazendo coquetéis, amo isso, muitos coquetéis foram criados através de inspirações ou simplesmente preciso criar uma carta de bar mais comercial, mais conceitual, e os coquetéis eles foram criados através de inspirações. O Guarita Sal e Pepino, ele nasceu literalmente de dentro para fora. Os nossos coquetéis do Guarita, eles sempre vieram através da comida. Então, assim, tudo que a gente come, como transformar isso em sabor etílica. Como eu tive passagens por alguns restaurantes brasileiros aí, eu peguei um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho do Greg, também, e nasceu essa combinação, que é um concentrado de maracujá, água de pepino. Água de pepino é o quê? Tira as extremidades do pepino, passa ele na centrífuga e sai ali 100% suco do pepino, que dura de 3 a 4 horas. Então, assim, é extremamente fresco. E aí a gente coloca gin, né, 50 ml ali, uma pitada de sal negro e folha de limoeiro. Na frente do Guarita tem um pé de limão. A gente vai lá, pega aquelas folhinhas, eu adoro isso. Arnaldo, a cidade de São Paulo, ela oferece, na porta da minha casa tem um pé de pitanga, então tudo isso vai para dentro do bar. E aí, bastante gelo, né, shake ele e coloca. Quando você toma esse coquetel, você sente o frescor do pepino na boca, que é azedo, a acidez do limão, o pepino ele aparece de uma maneira sutil e o sal faz essa combinação. Então, assim, ele é simples, mas ele tem uma proposta, eu diria, bem Brasil, enfim, bem Guarita, né, que é um bar autoral. E tem que ser sal negro mesmo? É sal negro, sim, é sal negro. A gente coloca uma pitada em cima do coquetel. Então, no primeiro gole, o sal, ele predomina na boca junto com o sabor. No terceiro gole, ele não está mais presente no coquetel. Então, assim, eu não vou falar que tem o quê de comida, mas a proposta é essa, né? Todo mundo vai a um bar hoje para talvez beber alguma coisa e acaba comendo. E vice-versa. Então, a comida e a bebida, eles andam lado a lado, né? É engraçado porque o meu CEP é Vila Madalena, mas eu moro no Alto de Pinheiros, e você falou uma coisa que é muito verdadeira, né? Você sai para caminhar aqui no bairro, é uma maravilha. Eu vou daqui até Pinheiros, em geral, e você encontra um monte de árvores frutíferas, né? Sim. Tá coalhado de árvores frutíferas pela cidade. Isso Sim. É incrível. Eu achei legal você dizer que você tá levando para dentro do bar, né? Essa possibilidade, né? Porque tá ao alcance da nossa mão, né, Jean? Total, tudo, né? A gente reclama muito, Arnaldo, do que a gente não tem. Mas a correria do dia a dia tira a gente a possibilidade de olhar o que está na nossa mão, né? E São Paulo oferece isso para a gente. Por que não? Eu queria que você falasse um pouco mais do seu processo de criação, porque você tem que criar a carta, né? Então, como que você olha para os ingredientes, como que você imagina que eles vão se transformar? Aliás, antes de você falar isso, eu queria que você fizesse o seguinte, você falou que no Guarita, Sal e Pepino, ele tem uma proporção de 50 ml de gin. Qual é a proporção das outras, os outros componentes, outros ingredientes, para que a pessoa possa fazer em casa? Eu vou responder essa pergunta de 2 jeitos, mas sendo breve, tá? A proposta do Guarita, Arnaldo, é que as pessoas repliquem os coquetéis em casa, tá? Porque quanto melhor elas beberem em casa, no bar, a gente se desafia para fazer algo diferente, né? Então vamos lá, 50 ml de gin. Quem quiser menos alcoólico, ele já é um coquetel que tem menos álcool, mas menos alcoólico usa 40 ml de gin. 50 ml de um concentrado de maracujá, depois se quiser eu mando a receita para vocês, direitinho. O maracujá, a gente pega o maracujá, tira toda a polpa dele, coloca xarope de açúcar para manter ele por 3 dias, enfim. Então 50 ml de maracujá, 15 ml de água de pepino
e 15 ml de suco de 2 limões, limão Tahiti com limão siciliano. Cada um oferece uma proposta para o coquetel. E a gente usa 1 grama de sal negro em cima do drink. E uma folha perfeita de limão. Uma pitadinha de sal negro para dar aquele punch, assim, aquela pegada gastronômica para o drink. Total. Eu costumo, muita gente vai ao bar e fala, olha, eu não gosto de pepino. Mas eu falo, olha, é uma cortesia nossa. Se você não gostar, é cortesia nossa. Se você gostar, eu vou marcar na sua comanda. Não tem uma pessoa que não se apaixona pelo coquetel. O que vocês não sabem é que o Jean Ponce, vocês estão ouvindo aqui, ó, é o copo, eu acabei de receber aqui na porta da minha casa guarita, sal e pepino e vou tomar o drink enquanto converso com o Jean. Olha que luxo poder beber enquanto eu vou conversando com vocês. Mas, Jean, você estava contando então do seu processo de criação. Eu queria falar que tem uma pergunta, não vai ser uma só, feita pelo nosso especialista de bares, o Saulo Yasuda, né? Então ele diz aqui, muitos bares de coquetelaria ao redor do mundo todo fazem questão de colocar na carta um aviso de que produzem todos os drinks clássicos e nem listam, nem indicam quais são, né? No Guarita, a história é um pouco diferente. Alguns coquetéis clássicos nem sempre são servidos e por opção própria, sua, né, Jean? Sim. Já deixaram algum cliente descontente? Vale se manter fiel a essa proposta da casa de ter só drinks autorais? Saúde. Saúde. Adorei o questionamento, assim. Com certeza vale a gente manter a proposta, né? Nós somos um bar autoral. Nós somos um país jovem na coquetelaria ainda, né? Principalmente agora, nessa última fase, nos últimos 3 anos, assim como a coquetelaria pegou o boom da gastronomia, onde os chefes de cozinha saíram dos restaurantes e abriram os seus restaurantes. Então, você está dizendo, os chefes de cozinha saíram de restaurantes onde eles trabalhavam para abrir o próprio negócio. Exato. Isso aconteceu há 10 anos atrás, ou até muito mais, de 10 a 15 anos atrás. E isso, nos últimos 4 anos, eu sou um exemplo disso, entre outros, também estão abrindo seus restaurantes e a gente consegue ali demonstrar nossa alma, nossa identidade. A ideia de abrir o Guarita, Arnaldo, foi poder colocar um pouco da nossa essência dentro de um bar. O Jean, quando ele cria alguma coisa, o Jean não cria sozinho. Eu trago inspirações de pessoas que eu trabalhei. Eu sou um pouquinho do Dom, eu sou um pouquinho do Brasil Agosto, eu sou um pouquinho das pessoas que me ajudaram. Eu tive muitos professores que me ajudaram a construir isso. Eu sou um pouquinho da Alice, que é minha chefe de bar. Eu sou um pouco do Saulo, que é o meu back bar, que é meu bartender. Então, assim, junto a gente constrói as receitas, né? Então, sim, a gente não serve Moscow Mule no bar. Por que eu não sirvo? Se eu servir o Moscow Mule, eu não vou ser um bar autoral. Eu vou ser mais um bar servindo o Moscow Mule. Então, assim, eu indico bares que têm essa proposta. Aliás, o Moscow Mule tem um autor, né? Tem, o Marcelo Serrano, que trouxe a espuma para o Moscow Mule, é um grande amigo. E outra, eu sempre falo para ele, né? Eu tenho sorte de ter ele na lista dos amigos de verdade. Então, as pessoas pedem o drink, eu falo, olha, eu não faço, mas vai conhecer lá nos Jardins o Marcelo Serrano e ele é autor do coquetel. E é uma inspiração para mim também, além de grande amigo. Mas eu não posso me dar o luxo, Arnaldo, de fazer uma coisa que a gente não acredita, porque, eu vou dar um exemplo, se você pede uma caipirosca no Guarita, a gente não faz. A gente faz a clássica caipirinha. Nós somos no país da cachaça. Eu não posso colocar uma vodka ali. Então, assim, a gente respeita alguns princípios aonde a gente quer mostrar o nosso trabalho. Então, a ideia do Guarita, eu sirvo muitos coquetéis clássicos, mas a essência do Guarita é você me falar o que você gosta e em cima disso a gente vai criar um coquetel autoral que vai sair só naquele dia para você. Um outro dia, talvez ele nem saia. E seu público já percebeu isso? No começo você tinha alguma reclamação? Como que você também estimula o cliente a caminhar pelo novo, né? A se aventurar no balcão? Eu adoro o brilho dos olhos, né? Quando, os nossos garçons hoje, a equipe do bar, eu, Greg, a gente trabalha com paixão. Eu não tenho funcionário. Ali dentro que trabalha pra gente, as pessoas que estão no Guarita estão por paixão, né? Estão com propósito, é um bar de propósito. Então, conquistar o cliente, eu acho que o cliente cada vez mais, principalmente nos dias de hoje, eles sabem o que é verdade e o que não é verdade. O que é fake, o que é uma venda casada ou o que é uma venda com propriedade.
Eu acho que todas as vendas, quando sai da boca do bar ou quando sai da boca do garçom, sai com propriedade. E a gente está sujeito ao erro, né? Muitas vezes a gente faz o coquetel e a pessoa não gosta. A gente pega esse coquetel de volta e faz uma nova criação. Arnaldo, a gente ali não é bartender, né? A gente não é mixologista, a gente é hoteleiro. A gente, antes da execução do coquetel, tem um caminho por trás, né? Então, o coquetel, a pizza, o guarita, sal e pepino é a cereja do bolo. Antes disso, o bar tem um propósito, que é o atendimento como um todo. Quando a gente fala assim, olha, eu não faço Moscow Mule, o não é dado dessa forma. É um não cheio de sim por trás. Eu não posso perder aquele cliente, ele tem que entender a minha proposta como bar, mas acima de tudo, ele está ali para se divertir, eu não vou tirar isso dele. E as pessoas já perceberam isso, né? Porque o bar é um sucesso, né? Isso é muito legal. Agora, você percebeu em dado momento que você precisava empreender, caminhar pelas próprias pernas, né? O que te deu esse estalo? Eu nunca sonhei em ser dono de bar, tá? Óbvio que a gente vai construindo o nosso profissional e a nossa essência ao longo do dia a dia. Quando eu tomei essa decisão, eu já tinha entre 15 e 16 anos de carreira, assim. E eu nunca fiz outra coisa da vida, eu sempre fui barman. Eu sou barman até hoje, eu não sou empresário, eu sou barman. Isso é o que está na minha essência. Eu não sei te explicar, Arnaldo, eu simplesmente, em um certo dia, eu falei, eu acho que chegou a hora de fazer uma carreira solo. E eu virei a chave, eu fiz uma saída no Dom, né? Nessa época eu trabalhava lá, conversei internamente, foi fantástica a saída. Eu não queria um sócio investidor, eu queria um chefe de cozinha para a gente construir um cenário diferente, fazendo uma coquetelaria muito mais despojada, sem perder conceito. Despojado não quer dizer que é inferior, quer dizer que ela é diferente, é um outro olhar. E aí eu posso falar que o cara lá de cima colocou esse cara na minha vida, que é esse careca, australiano maravilhoso. E como que você topou com o Greg Kaisley, que é o seu sócio? Como que vocês se toparam? Como foi a trombada? Como foi essa história? Então, como eu sempre fui um cara sortudo, assim, de verdade, né? Eu já encontrei muita picareta na minha vida, mas já encontrei muita gente incrível, e o Greg foi uma delas. Eu acho que foi ordem do destino ali. Eu estava na hora certa, no lugar certo, e eles estavam na hora certa, no lugar certo. Eu buscava um ponto, e eles tinham esse ponto, mesmo que não era o ideal, que era o Greg e o Daniel no 12 Bistrô. Eu estava num dia no bate-papo com o Daniel no 12 Bistrô, que era o sócio dele, e o Greg chegou, a gente começou a bater um papo, conversa de bar. Eu estava tomando uma cerveja, comendo um hambúrguer ali, e estava buscando um ponto em Pinheiros, porque eu moro em Pinheiros, né? Então eu queria fazer algo a pé ou de bicicleta, eu não sei fugir muito disso. E aí o papo foi surgindo de uma maneira muito orgânica, os objetivos que eu queria, que eles queriam. Isso não existe, Arnaldo. Em um dia, em 3 horas de bate-papo, a gente já estava com praticamente o projeto do bar pronto, né? Então, assim, as coisas foram muito orgânicas. Antes disso, a gente fez uma viagem para o Rio de Janeiro, fez 2 eventos lá e saíram perfeitos, incrível. A sintonia de propósito e de um com o outro deu muito certo, inclusive o Daniel, e disso nasceu o Guarita. A história é um pouco mais longa, né? Mas disso nasceu o Guarita. O Greg, tudo que aconteceu na minha vida até então, foram pessoas que eu conheci com o trabalho e disso viraram amigo. O Greg não foi diferente. O Greg primeiro foi meu sócio e depois se transformou em meu amigo. E isso é de fato, né? A vida é assim, né? Agora, vocês iam ocupar a sobreloja, a parte de cima do extinto 12 Bistrô, e acabou não rolando. Como que vocês chegaram no ponto que está o bar hoje, que é um ponto super agradável e que tem uma guarita na frente, aliás, que dá nome ao bar, né? Como que vocês chegaram até esse endereço? A gente tinha alugado essa casa para ser o escritório e o estoque e o vestiário das pessoas que fossem trabalhar no 12 e no bar de cima. Uma coisa interessante é que, assim, quando a gente começou a reforma no bar de cima do 12, a gente fez uma reforma lá por 2-3 meses e a gente contratou uma empresa de marketing para dar nome a esse bar. Arnaldo, essa pessoa apresentou 3 projetos de nomes para a gente, mais de 20 nomes, e o nome não nasceu. Sabe quando não aparece? Sabe quando alguma coisa parece que não é para ser? Enfim, e disso o Daniel, que era um dos sócios nossos, sofreu um acidente, né? E hoje está se recuperando, enfim. E aí como a gente já tinha acabado, uma parte do dinheiro já tinha sido investido em cima do 12. A gente acabou olhando, um dia o Greg me chamou na frente dessa casinha onde é o Guarita hoje, na Hermes Fontes, e falou assim, Jean,
a gente já tem menos dinheiro, um sócio a menos, né? O Daniel estava se recuperando. Por que a gente não faz alguma coisa aqui muito mais simples, muito mais despojado do que a gente já queria? Falei, nossa, Greg, a gente já nem tem mais dinheiro. Aí eu falei, mas vamos fazer, cara, vamos fazer. E aí eu falei, mas e o nome? No mesmo dia, Arnaldo, o Greg olhou pro lado e falou assim, Guarita. Tá aqui na frente já, tá na nossa frente. Falei, nossa, Greg, perfeito, Guarita. E é gozado, Arnaldo, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, muito pelo contrário, tenho orgulho. O Guarita abriu os primeiros 3 meses com uma caixa de som emprestado por um amigo meu que é músico. Por isso eu falo que as coisas se constroem um dia depois do outro, né? Cada um precisa construir a sua história. E tá tudo bem, né? Meu pai me ajudou a construir, meu irmão me levantou tijolo, todo mundo se ajudou. Agora, você está dizendo, né, desse processo de construção, tem um outro processo de construção por trás, que é a história das pizzas com os drinks. Por que vocês chegaram nas pizzas? Aliás, que são muito boas, eu tive lá, posso dizer isso, né? Não é de orelhada, são muito boas. Como vocês fizeram esse mix? O Greg, ele queria fazer uma pizzaria lá, né? E aí eu falei, Greg, eu saí do... Eu fiz uma mudança na minha vida para abrir um bar de coquetel. Então, assim, eu não posso agora entrar numa pizzaria. Eu preciso... Eu falei, você tem o 12 ali, as coisas estão acontecendo. Eu preciso agora fazer essa movimentação, porque, assim, Arnaldo, quando você abre bar, você tem uma chance, é uma abertura. Eu saí de um processo que eu estava no Dom, enfim, outros... Eu fiz um processo na minha carreira que eu precisava abrir um bar. Senão eu ia perder um time. Então, assim, eu precisava abrir. E o Greg entendeu isso e falou, olha, vamos unir o útil ao agradável. Vamos fazer a pizza. Você faz a melhor pizza que você acredita, do melhor jeito. Tanto é que a gente estava com o bar pronto para abrir há uma semana e ele falou assim, eu não vou abrir porque eu não cheguei na massa que eu quero. E eu lembro ele de madrugada abrindo massa para tentar chegar na perfeição da massa. Então, assim, a gente sempre se ouviu muito. Nunca eu tive certo ou o Greg teve errado. A gente se ouviu e a gente sempre chegou em opiniões. Hoje, 5 anos depois, não mudou o processo. Não existe o certo. O certo é a gente buscar a melhor solução para casa. E, assim, amo esse cara de todos os jeitos possíveis. Você falou aí desse processo, né, de criação, como que a casa surge e tal. Você falou também dos drinks, que não tem uma predominância de drinks clássicos lá, mas, no entanto, quando eu estive no Guarita, um par de anos atrás, você me deu um Negroni engarrafado, né? Você tem algum clássico que você é devoto? O que eu posso pedir de clássico lá no Guarita? Você pode pedir muitos. Eu adoro o Dry Martini, eu tenho o Negroni tatuado. Eu adoro a coquetelaria clássica, tá? Por favor, adoro. E a gente faz muitos. O que eu não faço é alguns, por levantar a bandeira. Mas eu adoro Manhattan. Adoro Vieux Carré, que é um clássico que vai Bourbon e conhaque. Adoro, assim. Então, eu acho que clássico é clássico, né? Clássico não se modifica. Mesmo achando também que todo artista precisa ter ali a inconsistência, tem que fugir um pouco das regras, né, para também conseguir fazer algo inusitado, senão você vai ser sempre um replicador. Aliás, vou te perguntar sobre isso já, sobre um drink nacional, mas vou deixar mais para frente. Agora eu queria saber o seguinte, com essa carreira toda, a maior parte do tempo você trabalhou em restaurantes, né? 5 anos de Brasil a Gosto, outros 5 anos de Dom. Você foi eleito pela primeira vez, né, neste ano de 2020, bartender do ano por Veja São Paulo Comer e Beber. Como você recebeu a notícia, ainda mais que a notícia foi ao vivo pelo YouTube, né? Tinha ali uma emoção estampada clara. Como foi isso para você? Foi sensacional. Acho que ganhar esse prêmio nesse momento, esse ano foi intenso, né? Eu trabalhei todos os dias na pandemia, a gente no delivery. Eu ao mesmo tempo, eu nunca fiz pizza. No delivery eu fiz pizza, entreguei pizza, foi de tudo que vocês podem imaginar. Eu, o Greg, o Alan, outro sócio, enfim. Então, não foi um prêmio meu, foi um prêmio pro Guarita. O Greg levou esse prêmio junto. Foi de chorar, assim. E outra, a emoção nos outros prêmios que a gente já concorreu com vocês, com a Veja, eu levei sempre o líder da equipe junto. Essa daí tava todo mundo. A gente preparou um estúdio dentro do Guarita, Arnaldo, e todos os funcionários, junto com o cliente, assistiram o prêmio junto. Então, quando apareceu a premiação, é que a câmera não pegou tudo, porque
a gente não posicionou tão bem quanto gostaria. Mas os clientes todos comemoraram, assim, foi muito legal. E outra, né? Assistir isso com todos os seus funcionários do lado, funcionários não, né? Toda a nossa equipe. Foi sensacional. Eu não vou mentir, foi o primeiro prêmio aí na vida que me deu lágrima nos olhos de verdade, assim, porque esse ano foi punk. E quer dizer, então, que o fato de ter sido digital não impediu a emoção em momento algum? Não, inclusive eu vou falar para vocês, hein, isso é muito legal. Sabe por quê? Eu acho que foi a primeira vez que os clientes assistiram em casa, no carro, no bar. Outros anos que a gente levou, às vezes, uma premiação ou não, as pessoas tinham muito mais contato com os amigos da área. Dessa vez não, eu recebi ligação de gente de outro país. Então, assim, foi sensacional assistindo a premiação. Então, bom, acho que vocês sabem como foi a repercussão desse ano, né? Pra gente foi muito legal e muito democrático, porque a gente não tinha condições de colocar o público, e dessa vez o público estava lá presente, participou o tempo todo, né? Quero voltar um pouco no passado. Os seus pais foram donos de uma cantina dentro de uma escola em São Bernardo, onde você cresceu, embora você seja paulistano, né? Sim. Como que foram esses seus primeiros passos no mundo, vamos dizer, da culinária, né? E quando você descobriu que a sua aptidão era a coquetelaria e não a cozinha? Bom, meus pais tiveram 7 anos, de 7 a 10 anos cantina de escola. Eu e meu irmão estudava nessa escola. Então, todo intervalo que tinha em recreio, a gente saía 15 minutos antes e voltava 15 minutos depois para ajudar eles na escola. Então, eu sempre participei do serviço, né? E outra, você imagina o que é ter um pai e mãe, quando você sai de casa, eles estão fazendo a massa da esfirra, e quando você volta, eles estão fazendo a massa da esfirra, ou da coxinha. Então, quando você fala ídolo, para mim, chama Silvio e Toninho, eles são incríveis. Minha inspiração na vida, assim. E o meu irmão junto, né? Meu irmão é um dos meus melhores amigos, que é o Alan, e também sócio nosso. Depois disso, ter saído da cantina, né? Depois de 18 anos, e fiz faculdade de hotelaria. Na hotelaria, Arnaldo, eu tive uma semana só aula de destilados. Ali me virou uma chave, assim. Falei, nossa, eu quero fazer isso na minha vida. E eu tinha um professor que chamava Marcelo Boegger, que é um super administrador de hotelaria hospitalar no Brasil. Ele falou, não, Jair, pelo amor de Deus, você não vai seguir essa área, eu vou te transformar num gerente de hotelaria. E eu falei, Marcelo, desculpa, eu preciso testar, eu preciso entender o que é. E aí, quando eu entrei num primeiro bar, foi o Urbano Club, extinto Urbano Club, na Cardeal Arco Verde, era a melhor segunda-feira de São Paulo. Fiquei lá também por 6 anos, eu me apaixonei por aquilo, e aí eu nunca mais procurei fazer outra coisa. Então, é incrível você estar contando tudo isso, porque tem uma curiosidade a esse respeito, tem uma curiosidade grande, na realidade. Você é um bartender que tem um curso superior de hotelaria, né? É comum nesse universo das coqueteleiras ter gente com formação universitária, ou o pessoal aprende na prática mesmo? A maioria das pessoas aprendem na prática, mas eu tenho uma visão que, de novo, é um ponto de vista meu. Eu acho que a hotelaria, ela está no bom dia, na boa tarde, no posto de gasolina, na farmácia, na educação que você tem com todo mundo. A hotelaria, eu não imagino hoje eu ser bartender sem ter o curso, pode ser qualquer um, né? Cada um faz uma faculdade, que não dá certo, vira bartender, ou vira cozinheiro, vira outra coisa, que é uma pena isso. Mas eu acho que num futuro à frente, a hotelaria, ela é um caminho. Porque na hotelaria você aprende tudo, a cozinhar, a fazer cama, a fazer rapidamente uma passagem por coquetel muito sutil, mas você aprende ao atendimento, o serviço, o olho no olho, a ser invisível dentro de um bar, a entender se o cliente quer falar ou não quer falar. E outra, eu tinha mais de 12 matérias, então assim, a hotelaria está presente em tudo isso. A hotelaria serve para você trabalhar em todos os setores, dentro de um banco, dentro de um hospital, dentro de tudo. Então, para mim é essencial. Eu recomendo para todos as pessoas que trabalham comigo próximo, fazer, nem se for um tecnólogo em hotelaria, que seja de 1 ou 2 anos. É fantástico a escola. Você trabalhou no Urbano, como você falou, mas a fama mesmo veio da época que você estava no Dom. Eu até fui lá tomar drink com você e tal, e você Sim. ficou lá esse tempo todo, esses 5 anos. Nesse processo, a coquetelaria que vem do bar é diferente da coquetelaria dentro de um restaurante? Como que é? Que diferença é essa? Não, é diferente. Eu acho que
todos os lugares que eu tive a oportunidade de trabalhar, Arnaldo, primeiro você tem que conhecer onde você trabalha e saber onde você está, qual é o propósito do lugar. Em ambos os restaurantes que eu trabalhei, principalmente nesses dois, eu tinha paixão de estar lá dentro. A Ana, o Alex, entre outras pessoas, eram inspirações para mim. Então, assim, por isso que eu falo que a minha boca, ela vem da comida, entender a comida para aí sim transformar o coquetel. Então, assim, a coquetelaria dentro de um restaurante, ela é diferente, ela é mais fechada, ela é mais inclusa, porque o foco é a comida, mas ela tem que ser complementar. E o complemento você faz num estudo, né? Então, quanto representa a comida num fechamento de mês? Quanto representa o vinho? E quanto representa o bar? Um não atropela o outro, que é preciso ter um entendimento entre esses três setores e fazer eles caminharem junto, porque um é complementar o outro, né? Sem dúvida. O fato de ter trabalhado com um cara como o Atala, que virou um mito da gastronomia nacional, conhecido aqui, fora daqui, etc., intimidava um pouco ou você tinha total liberdade de criação? Como era esse processo? Bom, eu nunca fui amigo do Alex, né, Atala. Eu sempre falo que eu sempre respeitava ele como um profissional, assim, é um cara com uma admiração, acho que todo mundo que passa por ali sabe muito bem quem é o cara. Então, quando eu falo que nunca fui amigo, eu sempre busquei ali o meu espaço profissional, né? E por isso também acho que vem um reconhecimento pelo trabalho. Arnaldo, é fora da caixa, assim, quem vive o dom intensamente, entra ali, vive os dias, vive o processo dos ingredientes, a calma, o cuidado, o olhar para o ingrediente, se apaixona ou se entrega. Porque a crítica ela está presente em tudo, né? Mas o olhar, o carinho que você dá para aquilo, e depois você vê aquilo se transformar, uma mordida que te remete a algum lugar, é impagável. De longe, aquilo foi minha segunda, terceira, quarta e quinta faculdade. Eu entrei ali um menino e saía dali um homem. E aí eu acho que aquilo também me deu mais certezas de querer ser o que eu sou hoje, né? Assim, e é óbvio, aí a gente vai criando maturidade e assim segue, né? Você também desenvolve um trabalho amplo de consultoria. Eu, por acaso, estive lá no Banzeiro de Manaus. Aliás, no Banzeiro não, eu tomei no Moquém, que fica dentro do shopping. Tinha lá, continua a sua carta de drinks. Você está no Sertó, no Sal Gastronomia, no Venga, que a gente está falando de Sal Gastronomia São Paulo e Rio, que tem sal grosso lá, Venga que tem São Paulo e Rio, enfim, tinha no Extinto Lilu, enfim, você espalhou seu nome. Como que é criar cartas tão diferentes para tão diferentes estilos de estabelecimentos, né? É fantástico. Primeiro, ter a confiança desses caras, todos esses nomes que você falou, são pessoas incríveis, né? Assim, hoje amigos. Arnaldo, eu acho que é um desafio, mas tem uma confiança, né? Eu jamais pegaria um projeto do qual eu teria dúvida se eu vou conseguir entregar. Eu não crio os coquetéis sozinho. Eu sempre trago a Alice comigo, que é a chefe de bar do Guarita. Trabalho com o Thiago Politi, que é um bartender do Rio, super amigo. Então, assim, eu divido essa consultoria em relação à criação sempre com pessoas que estão muito próximas a mim para a gente conseguir entregar algo incrível. Então, é que o nome é usado Jean Ponce, mas eu sempre deixo claro em uma consultoria que eu não faço as criações sozinho. Então, fica muito mais fácil quando você tem um time forte por trás, ajudando e entendendo o conceito para a gente fazer uma entrega perfeita. Eu fiz consultorias até o final do ano passado. Esse ano eu já entrei com a decisão de não conseguir fazer mais, né? Agora eu preciso focar nos projetos internos, até porque esse ano foi intenso e ano que vem, pós uma vacina, a gente pensa num plano de expansão com conceito de bar diferentes. Então, eu acho que a gente tem que focar no que é nosso hoje. Aliás, falando em expansão, vocês cresceram bastante, porque o Guarita Burger veio em 2018, ali na região, uma região pertinho da Paulista. Sim. Depois veio o Pérez, que começou no Brooklyn em 2019, com uma portinhola para vender smash burger, aquele hambúrguer fininho, e agora expandiu. Aliás, você teve no Pérez um outro sócio, que é Henrique Azeredo, que me parece que foi bastante importante nesse processo, né? Vocês estão aí com 3 unidades e estão vendendo 300 mil hambúrgueres por mês, porque tem várias dark kitchens. Como que é virar empresário de um momento para o outro e tão rápido? Eu acho que tudo foi sendo construído, né? O Henrique, ele é um gênio.
O Henrique, o conceito do Pérez, quem inventou o Pérez foi o Henrique, né? E aí ele achou a gente ali no Guarita Burger, foi até louca a história, e aí também um sócio que virou amigo depois. E aí tudo aconteceu muito rápido, né, Arnaldo, em relação ao Pérez. A gente nasceu, ele estourou no Brooklyn. Como tudo que a gente fez, eu e o Greg no Guaritabar, a gente ganhava hoje e investia amanhã. A gente não tem sócio investidor, nunca vai ser o nosso case, nada contra, mas não é a forma como a gente trabalha, exatamente para ter essa liberdade. Então, tudo que a gente ganhou hoje, a gente investiu amanhã. E assim acontece sucessivamente para o Pérez. Então, essa ficha para mim ainda de ser bartender para o empresário ainda não caiu. Eu estou todos os dias no Guarita Bar, eu passo no Guarita Burger, eu entro no Guarita Bar, eu lavo o copo, eu limpo o banheiro, eu atendo as mesas, eu faço coquetel, eu faço chás do Pérez até hoje, eu faço chá do Guarita Burger. Então, assim, eu acho que o modo de empresariar nosso, eu acho que é um pouco diferente, porque a gente gosta de estar como linha de frente ali, até para ser uma inspiração, porque a gente precisa, Arnaldo, construir outros líderes. A gente precisa construir dentro da nossa empresa outros futuros sócios. E a gente só vai fazer isso com um exemplo real, não na teoria. Então, a gente precisa que os nossos líderes hoje limpem o chão, né? Os nossos líderes hoje tirem o lixo, porque é assim que a gente vai fazer a escadinha acontecer. Isso leva tempo. Eu quero mudar um pouco de assunto. Por que essa obsessão por Fusca e Brasília, ambos 1972? Eu vou confessar um negócio. Meu primeiro carro, em 1988, era uma Brasília amarela. Bom, acho que você me entende, então. Nossa, mas é um carro barulhento, meu Deus. Eu me lembro que eu fui para a praia, eu fui para Cabo Frio com esse carro, e a minha primeira viagem de carro, na volta, eu estava com duas amigas e chovia, mas chovia. Eu não sei se as pessoas estão ouvindo, eu não estou bravo não, é o céu que está bravo, hoje agora está tendo chuva e tem uns trovões, e esse dia chovia muito. Eu falei que foi meu batismo dirigindo a minha Brasília amarela, subi a serra, rapaz, peguei ali por Ubatuba e foi foguete, viu? Então, eu tinha um carinho grande pela Brasília, mas ela foi embora, a sua não foi, tá aí, né? Tá aí, não, ela e o Fusca estão aqui, e assim, eu não vou me desfazer deles em momento algum. Já falei, o meu filho, que tem 3 anos hoje, ele vai aprender a dirigir na Brasília ou no Fusca. Como ele chama? Gael. Gael, muito bem, Gael, então você já tem no futuro, olha só, seu pai já está determinando isso aí de aprender a dirigir numa Brasília ou num Fusca. Eu quero voltar para o Saulo, que ele mandou outra pergunta. Muita gente conhece você como mestre da coquetelaria brasileira, especialista em cachaça, o que é verdade que foi quando eu te conheci também. O que eu não discordo totalmente, diz ele. Mas você é muito mais versátil do que isso, como comprova sua variada carta lançada antes da pandemia. Esses rótulos que pregam em você ajudam ou atrapalham na divulgação do seu trabalho? Eu acho que são diferentes, né? O que eu gosto de fazer, o que eu bebo em casa é cachaça, é vinho, poucos coquetéis. O rótulo que dão para o Jean, pessoa física, como o cara da cachaça, ou que representa, é importante, é o trabalho que eu faço, extra-bar mesmo, né? De trabalhar a cachaça, de colocá-la no altar ali como topo para o Brasil e para o mundo. É o trabalho que eu acredito extra-bar. Quando o Saulo coloca que eu sou muito mais diverso com destilados, eu não posso fazer um bar 100% da cachaça, porque ele também iria contra o que eu acredito. De novo, nós somos um país jovem na coquetelaria. O meu trabalho ali no bar é educar as pessoas a beberem melhor e beberem menos. A quantidade não quer dizer qualidade. Arnaldo, se o cliente está dentro do bar e ele beber um pouquinho mais, é lei dentro do Guarita. A gente não serve mais. A gente pega, dá uma coca, dá uma água e ele não bebe mais. Devagar, com muita educação, a gente vai falar, olha, acabou aqui. Então, assim, o meu trabalho com o consumidor não é lucrar. Óbvio, o bar ele tem que ser lucrativo, e sem hipocrisia. A gente precisa ganhar, mas ganhar ensinando. Senão é você qualquer bar. Então, nós somos um bar que valoriza a cachaça, valoriza o ingrediente nacional como um todo, falando de meles, de ingredientes, de punks, de tudo.
Só que a gente trabalha com gin, com vermute, com ingredientes do mundo inteiro. Porque o brasileiro, se eu coloco só cachaça ali, como que eu vou fazer um trabalho global? Eu preciso fazer um trabalho global. Eu gosto de vermute, eu tomo vermute puro, eu adoro grappa, adoro single malt. Agora sim, eu preciso transformar isso em coquetelaria. O bar ele precisa ser um bar, não existe um bar de coquetelaria só trabalhando com cachaça. Eu preciso diversificar. Existe muito preconceito contra a cachaça até hoje? Muito, Arnaldo, mas assim, o preconceito ele vem através da falta de cultura, da falta de conhecimento. Quem não gosta de cachaça não tomou cachaça boa. Quando a gente quer que o cliente prove a cachaça, a gente coloca de 10 a 15 ml ali para ele entender a cachaça como um todo, né? Em vários copinhos? Quantos copinhos? Eu não vou mentir, eu gosto de fazer com no mínimo 5 copos, até para você entender o que é uma cachaça branca e o que é uma cachaça com 10 anos de envelhecimento e com 1 ano de envelhecimento. Arnaldo, a gente tem hoje um produto que só em madeiras é maior em quantidade do que todo mundo. Daqui a pouco, o estrangeiro, o escocês, vai estar usando madeira brasileira para vender seu uísque. Então, assim, eu não gosto de cachaça, mas qual cachaça você tomou? Em qual momento? Em qual copo? Como que foi servido? Então, é muito amplo. Então, assim, quem não gosta de cachaça tomou do jeito errado. Esse é o propósito do bar, esse é o meu propósito pessoal. Vem tomar corretamente. Porque a cachaça, ela entra como aperitivo, como digestivo, como coquetel, entra de várias maneiras. Pode tomar junto com uma cerveja e em um momento algum a cachaça vai embriagar mais do que um gin. Então, o erro nosso está na nossa cultura como beber o nosso destilado. Você não é um estreante em prêmios. Em 2017, Veja São Paulo Como Ele Bebeu premiou a sua caipirinha a melhor caipirinha da capital. Você revelou também na época que demorou 12 anos para chegar à composição ideal. Por que precisou tanto tempo, Jean Ponce? Por quê? Porque eu achei que há 12 anos atrás, a mais, na verdade, eu achei que sabia tomar caipirinha. Fazer uma caipirinha, Arnaldo, é tão complexo como fazer um dry martini. Por quê? Eu preciso ter a cachaça correta, eu preciso ter o corte do limão perfeito, eu preciso entender se eu vou bater, se eu vou mexer, né? Porque ontem mesmo eu estava tomando uma caipirinha e as duas viram batida, e elas são feitas mexidas dentro do copo, não se bate caipirinha. Eu fui entendendo o que é uma caipirinha desde o copo até a finalização dela. No começo do nosso bate-papo, você me fez uma pergunta que eu não te respondi. Eu vou colocar ela aqui só para você entender, tá? Você falou assim, como é o seu processo de criação? Você falou assim, quando eu pego os ingredientes, eu desconstruo os ingredientes. Então eu pego o limão, eu desidrato a casca do limão, eu faço suco do limão, eu tiro o bagaço, eu faço uma compota, faço doce. Eu desconstruo o ingrediente para entender como que ele pode ser útil para mim. Porque imagina a casca do limão se eu desidrato e faço pó. E já vira um ingrediente. E se eu faço um óleo sacarose, é outro ingrediente. Eu pego a casca do limão branca e coloco no açúcar, eu faço uma compota. Então, assim, um limão me dá muitas possibilidades. Então, eu só consigo entender uma caipirinha quando eu olho para o gelo e entendo o que ele pode... Como que eu posso fazer? Eu olho para o açúcar, como que eu posso trabalhar o açúcar? E o limão. E aí, você fala, 12 anos para fazer uma caipirinha? Muito mais. Porque é o nosso coquetel. Se eu não olhar para ela com todo esse cuidado, vai ser só uma caipirinha. A gente ganhou mais uma. Então, assim, a caipirinha que a gente levou da Veja, obrigado, inclusive, porque teve um cuidado, teve um olhar para ela como de paixão e técnica. Porque senão é só uma caipirinha. Já, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final, uma conversa deliciosa, vocês não sabem. Ele me mandou, além desse drink que vocês estão ouvindo aqui, né, esse guarita, sal e pepino, ele me mandou batatinhas fritas e hambúrguer, e tá cheirando maravilhosamente, eu vou poder comer só no final, né? Então eu queria saber desse homem que me mandou um drink e um hambúrguer, que ele diz que casam perfeitamente, o drink tá uma delícia. Qual que é o grande barato de ser bartender? Eu nunca saí da minha casa para trabalhar. Acho que eu ao longo de 39 anos hoje, eu nunca saí de casa para trabalhar. Eu tenho uma paixão nisso, que é entrar dentro do bar hoje e ter que montar, deixar o bar pronto para quando os bartenders chegar é algo mágico, assim, você preparar ingrediente, você pegar o ingrediente,
tocar nele, sentir o cheiro, e depois você entendendo todo esse processo e ter a oportunidade de... Eu agradeço a cada cliente que passa a porta do Guarita, né, porque a gente tem uma oportunidade ali de tirar um sorriso através do nosso trabalho e ser grato por aquela pessoa que está ali dentro. Então, eu acho que ser bartender hoje é um complemento essencial da minha vida, do que eu sou como pessoa, né? Eu não poderia ser, acho que um ser humano, busco ser um ser humano melhor, mas ser bartender é um complemento essencial para ser um bom pai, um bom marido e um bom ser humano. Assim, essa profissão me complementa. Eu quero agradecer demais ao Jean Ponce por esse papo delicioso que passou muito rápido. Arnaldo, obrigado você do convite, foi realmente incrível. Agradeço você e a Veja aí pela premiação, me fizeram ser um ano muito melhor e assim, gratidão, obrigado. Mais uma vez a gente contou com os trabalhos preciosos de edição de Rafael Bertazzi e termina aqui esse episódio de Gastronomia Descolada. Eu deixo meu abraço a todos e te espero no próximo programa. Até lá!